Fala, galera. Mais um episódio do podcast Trajetória. Eu sou Alisson Luna, empresário, gestor de tráfego e estrategista digital. E hoje eu tô aqui com um cara... Não vou nem falar muito, não. Vou deixar ele falar. Mas antes de apresentar essa pessoa, que é muito especial, quero pedir para você comentar, compartilhar. Não cai o dedo. Não dói. É menos de 5 segundos. Já contei. Menos de 5 segundos você vai lá, compartilha. Não cai o dedo. Né, e vai ajudar a trajetória a alcançar mais pessoas, que é o intuito de transformar as pessoas, transformar a vida das pessoas através das histórias de pessoas de sucesso. E falando de sucesso, a gente poderia falar de muitas coisas, mas antes de tudo, estou aqui hoje com o pastor Thiago Chagas. Que alegria minha, prazer. Tudo bem, gente? Muito bom estar aqui com vocês. Precioso tempo aqui com o Alisson, nesse podcast que, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar e vai te abençoar muito. É isso aí, a honra e o prazer é sempre meu. Eu sempre falo que a gente toma muito cuidado com quem a gente chama, porque já aconteceu situações, eu sempre falo aí, né? Então, as coisas aí que não... Enfim, né? Mas é isso aí, é um prazer, uma honra ter o senhor aqui. Vamos conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, né? Eu conheço um pouco, assim, né? A gente tem um pouco de encontros aí, mas sim, é muito top trazer a história, a trajetória das pessoas, que o intuito do podcast é esse, através da nossa história, né? As histórias sempre conectam. Às vezes algo que você passou, alguém está passando. Sim. E isso vai transformar a vida das pessoas. Esse é o intuito. E é isso, mas antes de se tornar um pastor, existiu alguém aí antes. Sim, com certeza. E aí nós vamos chegar aí, né? Vamos puxar um pouquinho antes, porque hoje a gente já sabe quem é, né, o Thiago, mas quem foi o Thiago antes de se tornar pastor? Cara, é uma trajetória, né? Então, a minha trajetória começa muito cedo, porque desde criança eu convivi com uma palavra sobre ministério na minha vida, né? Quando a minha mãe estava grávida de mim, a minha mãe tinha perdido uma gestação antes, e no 8º mês a casa da minha avó foi invadida por uma louca que escapou de um sanatório e bateu na barriga da minha mãe e eu parei. Então seria a segunda perda dela, né? E aí ali no hospital, aquela coisa, perdeu, não perdeu, os médicos já querendo fazer uma curetagem, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? E aí a minha avó entrou no quarto e falou, olha, você quer esse filho? Aí minha mãe falou, quero. Ela falou, então eu vou orar, mas Deus diz para você que você tem que entregar ele a Deus. Ele vai servir a uma missão de Deus. Aí a minha mãe entregou, a minha avó orou e a minha mãe entrou em trabalho de parto. E eu nasci. Então, desde criança, eu convivi, né, com o ambiente da igreja, desde a minha avó, da minha mãe, e convivendo com essa palavra a respeito de que Deus tinha uma missão na minha vida. Mas, paralelamente a isso, eu sempre cresci com a comunicação como algo meio que inato. Então, meu pai conta, né, que desde pequenininho, 1 ano e 8 meses, 2 anos, eu sempre tive uma desenvoltura na fala. Então, era uma coisa que já veio meio que embutida. O drive veio já ali de fábrica. Veio instalado. E aí eu fui vivendo e sempre, na minha trajetória, conectado a essa área da comunicação. Quando eu completei 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar, né? Então, a gente teve um período que a gente morou na zona rural do interior de São Paulo. Então eu comecei trabalhando na fazenda, trabalhava com cavalos, né? Mexia ali com criação de boi e gado. E aí quando eu começo a ter essa inclinação ministerial com 16 anos de idade e vou para o seminário. Então, assim, a minha vida ela já é meio que misturada. Existiram outros episódios, porque quando eu volto do seminário, eu vou fazer direito. E aí eu entro numa outra senda, então eu vou para outra formação e aí começo a trabalhar também numa universidade, construindo uma carreira que sempre esteve ligada à oratória, à comunicação. Então, tanto no campo do direito, que eu não concluí, mas fiz quase até o finalzinho, e depois na área da comunicação, sempre estive conectado com a vida profissional na área da arena pública. Então, sempre foi por aí o caminho. Top. E é loucura, né? A gente fala aí, por isso que eu sempre falo, né? Que as histórias, elas conectam, né? Você falou aí de... Morei
no interior de São Paulo, né? E trabalhou numa fazenda. É outro nível já, né? Na fazenda. Na minha época lá, né? Eu vim de Rondônia. Né, e eu, graças a Deus, tive bastante oportunidade de trabalhar na roça mesmo. A gente fala lá, nós chamamos de roça, né? Nós estávamos lá na roça. É tudo a mesma coisa. Trabalhando lá e me trouxe à memória alguns pontos, né? E é bem sobre isso. Tua história conecta com a minha e conecta com quem tá ali. E as pessoas, elas começam a ver isso e como que é louco, né? As pessoas não conseguiram entender isso, né? Que um testemunho simples, uma história pouca, né? Igual eu sempre falo, cara, como nós estamos aqui com um pastor, né? Não tem como não falar. A gente sempre fala de Deus aqui. E eu sempre falo, se você sabe algo da Bíblia, pô, sabe um versículo? Eu lembro quando eu me converti em 2012. 2012, eu sabia João 3,16. Era o primeiro, né? E aí uma vez eu escutei de um cara, se você sabe alguma coisa, se você sabe um versículo, você sabe mais do que quem não sabe nenhum. Isso mesmo. Então, dentro dessa trajetória que você falou, tu chegou a trabalhar com algum tipo de emprego? Trabalhei, eu tive... É isso que eu queria colocar, né? Toda essa camada de espiritualidade, ela existia, então sempre teve aqui, né? A igreja como missão de vida, o serviço a pessoas como missão de vida. Mas nem sempre foi a minha dedicação exclusiva. Certo. Né? Porque eu aprendi isso, Alisson. Existe uma diferença entre uma vocação espiritual como missão de vida e ela quando se torna também um meio de vida. Sim. Né? Tem pessoas que eles têm os seus meios de vida através de empresas, de profissionais, profissão liberal e tantas coisas. E a missão de vida é a pregação do evangelho. Alguns, como foi o meu caso, por um bom tempo, eu tive a missão de vida e o meu meio de vida era outra coisa. Depois, quando eu venho para o tempo integral, dedicação exclusiva, então eu passo a viver também da vida da igreja. Eu tive uma empresa com meu pai e a gente, em alguns episódios, chegamos a ter até 40 funcionários. Então, a gente trabalhava com móveis e decoração, a gente fazia feiras em São Paulo. E essa foi uma parte muito importante da minha vida. Porque, apesar de estar envolvido com a igreja sempre, eu também cresci num ambiente de empreendedorismo muito forte. Então, essas duas coisas, elas sempre estiveram presentes na minha vida. Por um lado, essa missão que é sempre clara em tudo que eu faço, que é a missão de proclamar Jesus, de levar o nome de Jesus, mas o empreendedorismo também sempre teve na minha veia. Então, eu também sempre empreendi. Então, até os meus 23 anos de idade, eu trabalhei em ambientes empreendedores. A gente tinha essa empresa. Eu era um dos sócios da empresa, éramos 3 sócios. E depois eu fui trabalhar numa universidade em São Paulo que era totalmente focada na formação de administradores e em pós-graduações na área do empreendedorismo. Então, essa foi a minha experiência no mercado de trabalho antes de vir para o tempo integral na igreja, ficar 100% aqui. E é louco, né? Porque se a gente olhar, agora eu sempre falo isso para as pessoas, né? Tomem muito cuidado, né? Interpretem do jeito que vocês quiserem, mas... Enfim. Eu vejo que em tudo que Deus ele permite a gente passar na nossa vida, a gente tem... Existe um motivo, né? A própria palavra diz isso. E eu sempre pensei nisso como um treinamento. Se você olhar hoje... Eu nem sei se você já pensou nisso, mas você falando, eu conversando aqui, eu acabei pensando, pô, você teve uma empresa, essa empresa você tinha mais de 40 funcionários. Sim. Aí tu vai para uma igreja. Sim. Que é totalmente diferente. É outra questão coisa. De propósito, isso aí, de mas pessoas pessoas não mudam. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, é louco, né? Como a gente... Tudo parece que... Tem pessoas que não entendem isso. E isso que eles precisam entender. Às vezes você está passando por uma dificuldade na sua vida, você está passando por uma situação que hoje você não entende, mas às vezes Deus está deixando isso acontecer porque é um treinamento.
Porque na tua dor vai ser o alívio na outra pessoa. Sim. Que você vai ser usado para isso. Sim. Né? Então imagina se você não tivesse a experiência, talvez, que você teve ali como... Em todas essas empresas, talvez você não saberia ser um bom pastor na questão de organizacional. Sim. Na parte organizacional do negócio. Eu sempre digo, Alisson, que a nossa estação atual, ela está nos preparando para a nossa próxima estação. E Deus não perde os investimentos que Ele faz. Então, todas as vezes que eu estou dentro de um cenário, eu sempre estou olhando assim, isso daqui está me preparando para algo que eu terei que fazer daqui a um tempo. As nossas esferas, elas mudam em 3 aspectos. A gente cresce em expertise, a gente cresce em abrangência e a gente cresce em resultados. Mas se a gente fizer uma análise, a nossa vida vai fazendo um espiral. Você vai passando pelas mesmas cenas, mas elas vão mudando. Você vai se tornando mais hábil, mais capaz naquilo que você faz. Você ganha mais abrangência e você tem outros resultados. Mas toda estação te prepara para a próxima estação. Quando eu estava na empresa que eu trabalhei com meu pai, a gestão de pessoas era feita por mim. Então, a gente tinha um diretor administrativo, a gente tinha um diretor de produção, que era o meu pai, e eu fazia o comercial e o RH. Então, todo contato com os clientes era eu que fazia e a gestão dos funcionários era eu que fazia. E desde lá, a gente sempre teve uma cultura. Eu trabalhava uma gestão humanizada. Então, sempre pensando que o clima organizacional, a atmosfera da empresa, isso tinha relevância. E é difícil você conseguir construir isso na linha de produção. Sim. Né? Porque normalmente as pessoas que estão ali, elas não estão pensando assim muito nessa importância. Então, a gente estava sempre trabalhando isso ali nos bastidores para que a empresa tivesse a melhor ambiência possível. Quando eu fui trabalhar nessa universidade, eu fui trabalhar com a abertura de uma frente que eles não tinham, que era de cursos in company. Então, a gente chegava nas empresas e perguntava para as empresas quais eram as necessidades que elas tinham. E a gente colocava a nossa equipe de profissionais, de professores e mestres, para produzir treinamentos in company. Nessa época, não existia marketing digital. Não existia nada disso que a gente está vivendo hoje. Só que eu já estava visitando empresas e vendendo cursos. Então você vê, tudo naquele momento, de alguma maneira, está conectado com o que eu vivo hoje. Sim. Então sim. é como você falou, cara. Tá Isso é tudo certeza. sempre nos preparando, entendeu? Isso é certeza, é muito louco, porque esse negócio do aspiral, né, que você falou? Aspiral, né? Uhum. Eu vejo assim, eu uso uma outra analogia, que é a do farol do carro. Tipo assim, se você liga o seu carro hoje e fica parado, o farol ele vai até certo ponto. Sim. Ele não evolui, ele não vai mais se você não andar. Isso aí. Então faz parte da nossa vida e a gente tem que estar sempre em movimento. Exatamente. E essa parte do processo, que é a parte mais difícil, que é difícil, né? E as pessoas elas não conseguem entender, né? E é muito importante isso que a gente fala. As pessoas precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo, entender que a parte do processo ela é de extrema importância. Porque não adianta. O que adianta eu dar uma Ferrari para uma criança que não sabe dirigir? Não vai dar nada. Ou até pode dar uma desgraça. Pode ser algo pior. Então, exatamente. Vamos lá, pega o José do Egito. Imagina se Deus mostrasse para ele primeiro. Eu sempre gosto dessa aí também. Pô, Deus, eu vou mostrar para José tudo que ele vai passar. Primeiro que talvez ele nem iria. Né? Agora, olha tudo que ele passou para chegar aonde ele chegou e está pronto para aquilo. Que senão ele não estaria pronto, Sim. não estaria preparado. Né? Então, na nossa vida é isso. As pessoas... acabam deixando de ver isso como... Eu sei que é difícil, cara. Eu já passei por várias. Desde quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, então... Nossa, eu já passei por muita coisa. Se fosse olhar assim... Cara, não é fácil. É difícil passar dificuldade. Pô, passar um monte de situação é muito difícil. Mas faz parte do processo. Sim. Né? E a ideia central de tudo... Que eu sempre vejo assim, cara...
muitas das pessoas perguntam o porquê que isso está acontecendo. Eu aprendi que eu tenho que perguntar o para que isso está acontecendo, que é diferente. Sim. Para que eu estou passando por essa dificuldade? Para lá na frente, você saber lidar, porque você vai acontecer de novo. Sim. Talvez não só com você ou com pessoas que vão vir até você, que é o que normalmente a gente faz, né? Nós que estamos no meio, não só cristão, né? Mas no meio cristão a gente tem muito contato com pessoas, as pessoas vêm com problemas, né? Eu tenho uma organização, né? Uma empresa onde eu tenho colaboradores. Os caras vêm com problema para mim. Então tem muita coisa que eu passei que hoje eu sei lidar. Sim. Só que se eu não soubesse, Sim. o que eu ia falar? Sim. Não tem como direcionar, né? Então é muito louco isso, né? Eu sempre digo o seguinte, Alisson. A nossa estrutura interna, ela precisa ser maior que a nossa estrutura externa. As raízes precisam ser maiores do que a árvore. E nós vivemos uma geração que busca muito pelo que é estético e o que é rápido. Então, muita crise que se estabelece no coração das pessoas se estabelece porque elas querem um resultado imediato. Ou elas olham para alguém e falam assim, olha, eu queria aquela vida ali. Eu queria aquele posicionamento. Só que o que está embaixo da terra, as raízes que são maiores, é o que dão sustentação para aquela vida. Então, a gente precisa trabalhar mais tempo fortalecendo os galhos do que sonhando com os frutos. Porque senão o fruto vem e o galho não aguenta. E aí você sempre está repetindo o mesmo processo, sabe? Sempre está falhando no mesmo lugar. Você vai, aí todo mundo fala, agora decola. Aí, uau, não decola. Por quê? Porque a estrutura interior, ela não é suportável, ela não aguenta o que vem fora. Então, é muito importante compreender isso que você está falando. A gente tem que trabalhar entendendo o processo que nos prepara para o sucesso. Sim. Se você não abraça o processo, você não está apto para o sucesso. Exatamente. E só chega lá... Chegar no sucesso é muito fácil, na verdade. Depende do sucesso. Sim. Porque daí o sucesso depende. Isso. Porque sucesso para mim é uma coisa, talvez para você é outra, para quem está assistindo é outra. Mas se manter lá, né? Vamos colocar de topo, de chegar no sucesso, talvez é muito difícil, porque chegar é fácil, só que daí se a estrutura não está pronta. Exatamente. É muito louco isso. Porque tive oportunidades, né? Muito grandes, de trabalhar com pessoas grandes, de ter a oportunidade de estar num ambiente com pessoas muito grandes, né? E eu vi essas pessoas quase falir uma empresa por falha nessa questão. Sim. De tipo, tô crescendo, quero isso, quero aquilo. E a comparação é muito forte. Sim. E hoje em dia, nos dias de hoje, está muito complicado. Porque as pessoas postam aquilo que elas querem que você vê. Exatamente. Né? Não aquilo que de fato acontece. E aí entra muito ponto. É muita enganação na internet, é muito vida que não é daquele jeito. Você vê lá a pessoa mó feliz. É muito jato alugado, muita casa alugada, né? Muita vida fake. Eu tive uma oportunidade recente de viajar e eu vi assim, como que é as pessoas, né? Tipo, lá presencial, meu Deus, velho, não queria nem ficar perto. Mas daí nas fotos, I love you. Falei, meu Deus do céu, cara, é isso. Então, acontece muito. Desde 2019, que foi quando eu comecei a trabalhar full time mesmo como estrategista e gestor de tráfego. Eu passei por isso, assim, comecei a passar quando eu conheci meu primeiro mentor. Ele falou bem assim, ele tinha uma vida muito boa, ele tinha um carro muito bom. E ele começou a fazer essa parada de olhar para os outros e falar, pô, preciso de fazer isso para ter isso. Ele começou a fazer. E eu, como a gente está com um mentor, normalmente você vai seguindo os passos, né? Sim. Eu comecei a ir para um lado que eu falei, mano, mas isso aqui não é o Alisson, não. Pera aí, mano, vou segurar aqui o freio de mão. Sim. E aí dei uma analisada, falei, cara, primeiro que para mim não é isso que vai me trazer felicidade. Que a minha felicidade está em outra pessoa. Que nem é minha esposa. E ela sabe disso. Minha felicidade está em Jesus. Sim. Aí depois eu vou lá para minha esposa e beleza.
Mas não é isso. E aí eu falei, cara, eu tenho que parar com essas coisas. E eu vejo a maioria dessas pessoas que fazem isso arruinando. Tem uma frase que agora eu não vou lembrar, mas é mais ou menos assim. Tem muita gente ficando pobre de verdade, fingindo ser rico. Sim. Que tem uma frase que muitos mentores até usam isso. Você tem que ser antes de ser. Você tem que mostrar ser antes de ser. Sim. Isso é muito perigoso. Porque tem gente querendo mostrar o que não é para pegar a aprovação do Thiago. Não, o Thiago tem que me aprovar porque agora eu tenho uma BMW, eu tenho uma Mercedes, estou andando com só roupa de marca. Então, hoje a internet está muito com isso. E as pessoas têm que tomar cuidado porque uma grande geração que eu tenho visto por aí, né, o mal do século, que é a ansiedade, depressão, muitas pessoas tirando a vida por causa de algumas pessoas assim. Que vendem um sonho que não existe. Com certeza. Por isso que talvez hoje, mais do que nunca, um tema muito importante seja a espiritualidade do trabalho. A gente vê uma grande mensagem de empreendedorismo sendo pregada. Sim. Empreenda, vá lá, faça, ganhe seu espaço, saia da CLT e tudo mais. Só que a gente precisa encontrar qual é a espiritualidade que acompanha o mundo do trabalho. Então, eu tenho uma definição de sucesso que eu nunca li em lugar nenhum. Ela é minha. Então, o que é sucesso para mim? Sucesso não é transferência de valores. Sucesso é transferência de virtudes. Então, eu não serei um pai bem-sucedido quando eu fizer uma transferência de valor patrimonial para os meus filhos. Eu serei um pai bem-sucedido quando eu fizer uma transferência de virtudes para os meus filhos. Isso não significa que eu não posso transferir patrimônio. E eu não estou dizendo que uma coisa está em oposição à outra. Eu estou dizendo que uma coisa está em sobreposição à outra. Sim. Mais importante, ou antes de transferir patrimônio, eu preciso estar preocupado em transferir virtude. Por quê? Porque Deus, que é o ser mais rico de toda a existência, não é? A Bíblia diz que ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Quando criou o homem, ele transferiu para o homem virtudes, que são aquilo que nós chamamos na teologia dos atributos comunicáveis de Deus. Deus transferiu para o homem capacidade de amar, capacidade de ser justo, capacidade de ser verdadeiro, capacidade de exercer bondade. Então, quando Deus soprou nas narinas de Adão, Deus fez uma transferência de virtude. Quando Adão se levantou, então tinha uma transferência de patrimônio. Tinha o Éden. Sim. Qual que é o grande problema hoje? É que a definição de sucesso está ligada, antes de qualquer coisa, à construção e à transferência de patrimônio. E aí a gente assassina a virtude para construir o patrimônio e a gente vai olhar depois para os nossos filhos e a gente vê filhos sem forma, deformados, né, com caráter deformado, e a gente fala assim, cara, mas como é que ele está assim? Ele está assim porque ele não recebeu uma transferência de virtude. Então, uma trajetória de sucesso para mim é uma trajetória na qual eu consigo preservar as virtudes que eu recebi de Deus e consigo transferi-las de maneira eficaz. Isso seja em qualquer área, entendeu? Sim, isso é muito importante. Eu sempre falo aqui, sucesso para mim, eu sempre pego a foto da minha família, eu, minha esposa e minha filha. É isso. Então, sucesso para mim é aquilo. É isso aí. Tem pessoas que ficam ligadas demais no dinheiro. Sucesso para mim é ter muito dinheiro. Cara, dinheiro é importante, muito importante. Ajuda a gente a fazer muitas coisas. Sim. Só que é aquela história que a maioria das pessoas deveriam saber. O dinheiro, ele não nasceu para ser o nosso chefe. Ele nasceu para ser escravo, velho. O nosso chefe sempre tem que ser, nosso líder, nosso primeiro de tudo tem que ser Deus. Isso. Depois dele, o dinheiro, ele não vem depois de Deus, só para deixar claro, né? Mas eu vou falar do dinheiro. Vem o dinheiro como o nosso escravo. Então, ele tem que fazer o que na nossa vida? Tocar a nossa vida, fazer com que o reino avance e tocar a vida de outras pessoas. Isso mesmo.
As pessoas não entendem isso, cara. Às vezes tem pessoas milionárias, tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não tem virtude, não tem caráter. Isso. Você vai conversar com a pessoa, você sabe que toda vez... Cara, eu conheço muitas pessoas que eu vou conversar e falo assim, mano, será que vai dessa vez? Porque, tipo, só ter dinheiro não resolve. Não adianta. O que adianta você ter dinheiro e na hora que você deita lá na tua caminha lá, tu coloca a cabecinha no travesseiro, cadê? E aí? Sim. Tu olha pra tua esposa infeliz, teu filho sem virtude, aí você pergunta, aonde foi que eu errei? Sim. Aonde foi que errou? Colocou o trabalho em primeiro lugar para buscar riqueza. Exatamente. E é louco isso, né? Mas, tô falando pra você que a gente começa e a gente vai. Vai embora, vai embora. Mas, puxando um pouco da trajetória do Thiago, quando foi assim, já dentro da tua trajetória, já deu para perceber mais ou menos, mas vamos deixar mais em evidência, né? Quando foi que você viu, ou então que você decidiu de fato, que você falou, não, cara, vou ser pastor? Então, eu tive um marco na minha vida, né? Eu sempre gosto de contar isso. Eu, com 16 anos, eu sofri um acidente de carro. E nesse acidente, um amigo meu morreu. Morreu na minha frente. Qual foi o detalhe? Nós estávamos em 2 carros e na hora da gente sair para pegar a estrada, eu estava sentado no banco que ele se sentou. E um pouco antes da saída, a gente trocou de lugar, eu troquei de carro e ele sentou no banco que eu estava. Naquele momento, ele era o único de nós que havia acabado de chegar de uma vigília. O resto tinha todo mundo vindo do bar, né? A gente estava ali naquela fase de rebeldia, adolescente. Sim. E na última curva da estrada, o carro que ele estava capotou e só ele morreu, ninguém mais fez nada. E quando eu estava chegando no hospital, o pastor, que era pastor dele, olhou para mim e deu uma palavra sobre a minha vida e disse assim, olha, aquele lugar de morte era teu. Deus recolheu alguém para preservar a sua vida por um propósito que ele tem na sua vida. Então você aproveita a chance que Deus te entregou. E aquilo mudou, assim, a rota da minha vida, né? Por isso que eu valorizo muito, falando agora aqui, bem dentro do ambiente cristão, sim, eu valorizo muito os dons, sabe? Eles não estão acima da palavra, mas o dom, né, a palavra de conhecimento, quando isso acontece, os segredos do seu coração, eles são revelados e gera para você um padrão muito forte, assim, Deus está aqui. Como que esse cara podia saber disso, né, cara? Deus forte. Está aqui. E aí eu tive uma segunda experiência em 15 dias, porque a minha mãe ficou me chamando para ir para a igreja, e naquele tempo eu ia muito ao cemitério. Porque eu fiquei naquela crise, ó, aquele caixão era meu, era para eu ter morrido. Então eu ia lá no cemitério e ficava sentado em cima do túmulo dele. E aí a minha mãe me chamou para um culto e eu fui. E no caminho para o culto eu disse para Deus assim, olha, se tu não falar comigo hoje e não disser para que eu vim nessa terra, eu vou lá na BR e vou me jogar embaixo de um caminhão. Foi a única vez na minha vida que eu tive realmente esse sentimento, eu vou tirar a minha vida. E aí eu fui pro culto. E eu sentei lá no último banco, aquelas Assembleias de Deus bem cheias, né? Uhum. Eu sentei lá atrás. E no meio, no final, era uma campanha. O pregador olhou para mim lá de trás e falou assim, ó, você moço aí, você tá com essa gola polo listrado, vem aqui na frente. E era eu, aí eu fui. Aí ele falou assim, ó, enquanto eu tava pregando, Deus me mostrou você sentado em cima de um túmulo no cemitério. E alguém desceu a sepultura no teu lugar. Eu vi você andando no cemitério e você saiu na calçada. Quando você parou na calçada, um anjo desceu do céu, colocou uma Bíblia dourada em cima da sua cabeça. E Deus diz para você que no tempo dele ele vai te tirar do meio dos teus parentes, vai levar você para um lugar para você estudar e ele vai usar você nas nações da terra. Isso eu tinha 15 para 16 anos. Faz 20 anos isso. E aí, ali foi uma experiência assim radical, porque ele contou tudo o que tinha acontecido e ainda me deu um briefing do que Deus ia fazer, né? Exato. E ali eu cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, me dá a sua Bíblia. Eu nem Bíblia tinha.
já que Deus disse que tem uma Bíblia dourada na minha cabeça, eu vou ler a Bíblia. E ali eu comecei a ler a Bíblia, e a Bíblia começou a fazer sentido. 1 ano depois eu já estava viajando para pregar, já estava liderando jovens na igreja, e ali foi uma experiência assim com o Espírito Santo que me marcou muito. E aí depois, com 18 anos, eu fui fazer seminário, e aí de lá para cá eu continuei bivocacionado, né? Trabalhei por um bom período, aí quase 10 anos ainda, mas depois foram vindo as confirmações e etc. E aí foi quando eu aceitei realmente, diante de Deus, esse desafio, que é um desafio, Sim. né, de ficar 100% integral no ministério. Imagina. A gente que não é pastor, que está ali servindo na igreja, a gente sabe como é o desafio. Né? Eu fui líder de célula, participo do louvor na igreja, então a gente sabe como que é desafio. Sim. Imagina como pastor, né? A gente sempre se coloca no lugar da outra pessoa, porque julgar é muito fácil, falar é muito fácil, né? Sim. Até você estar lá. É. Né? Enquanto você não está lá, é muito fácil falar, né? Você passa... Com certeza já deve ter ouvido essa, né? Pô, você trabalha com o quê? Você trabalha ou você é só pastor? Você só você trabalha ou você é só pastor? Teve um tempo que esse negócio me incomodava muito, sabe, Alisson? Mais demais. E por que me incomodava? Porque tanto a minha trajetória quanto a da Susan, elas são trajetórias de renúncia no mercado de trabalho, né? A Susan, quando eu a conheci, ela era executiva de uma empresa nacional que tem filiais em vários lugares. A Susan ganhava muito bem. Muito bem. Tanto que nos 2 primeiros anos da nossa experiência de plantadores de igreja, foi o salário da Susan que sustentava praticamente a nossa casa e toda a despesa que a gente tinha ali de combustível, tudo para visitar as pessoas, atender a igreja. E eu também renunciei, né? O último contrato assim de renúncia mesmo, eu fui para uma seleção na Eurofarma e cheguei até no final para um cargo extraordinário. E de 50 selecionáveis eu fiquei em primeiro, e quando chegou na hora H, né, o gestor lá que estava fazendo a seleção perguntou assim para mim: viu, deixa eu te perguntar uma coisa. O cara que me antecedeu aqui, ele estava cotado para presidir a empresa, para ser um diretor regional, não me lembro. E ele falou assim, e ele deixou a função para ser pastor. Você é pastor e tá querendo vir trabalhar aqui? Você não está invertendo? Você não está... E aquilo ali entrou no meu coração assim, como uma flecha, né? E aí foi quando, então, eu aceitei. Eu falei, cara, tá bom, senhor, eu aceito ficar em dedicação exclusiva, então. Então, no início eu me chateava um pouco. Hoje eu não ligo mais, já tô calejado. O negócio... Tem a galera que... eu recebo muito isso, né? As pessoas falam assim, pô, trabalha com o quê? Eu falo, pô, trabalho com isso. Mas vocês trabalham sentados só com o computador? Vem cá, fica aqui. Trabalha 1 hora aqui comigo pra ver como que é. É verdade. Né? As pessoas gostam de falar sem saber. Muito louco, né? Eurofarma, você falou de Eurofarma, eu lembrei da minha época de farmácia. Eu trabalhei 12 anos em farmácia, né? Eurofarma era braba, hein? Era brava, né? Era brava. Mas dentro dessa trajetória aí, já como pastor, talvez, ou como pessoa, fica à vontade, tá? Qual que foi os maiores erros? Ixi, aí a gente tem que fazer um podcast só para erros, né? Mas eu vou classificar 3 grandes erros que eu considero que eu cometi na minha trajetória. Tanto como empreendedor, certo? Que eu já coloquei aqui. E também como ser humano, né? Eu acho que o primeiro grande erro que eu cometi, que eu aprendi a duras penas, é que contrato, documento, tem valor e precisa ser feito com zelo, com rigor jurídico. Sim. Com acordo, certo? Então, tanto no ministério, na vida eclesiástica, como na vida empreendedora, alguns processos muito difíceis que eu passei foi porque me faltava uma única coisa, cara. Só me faltava um contrato. Sabe? Só faltava ter colocado tudo preto no branco.
E eu creio que isso, Alisson, é um erro da imaturidade, né? É um erro da tenra idade, né? Por um tempo eu ouvi muito assim uma frase que dizia assim, onde o relacionamento é forte, a lei é fraca. Se precisa de CNPJ ou de contrato é porque não tem relação. Mas espera aí, tem relação no casamento, tem ou não tem? Sim. E não precisa de CNPJ, não precisa de contrato, melhor dizendo? Precisa. Por quê? Porque na hora que alguma coisa acontecer, a gente tem o contrato. Tem um respaldo ali, né? Tem um respaldo. Então, esse eu diria para você que foi um dos meus grandes erros. Hoje, eu sou um cara muito mais rigoroso no aspecto jurídico de todas as minhas movimentações, seja nas movimentações empresariais, que eu continuo fazendo, ou seja nas movimentações ministeriais. O segundo grande erro que eu cometi, eu considero que foi apressar processos, sabe? Comer frutos verdes. Tem coisas que elas vão acontecer, mas elas ainda não estão no tempo de acontecer. Então, eu aprendi muito a não antecipar processos. Hoje, eu sou um cara mais tranquilo em relação a esperar, a dar um passo mais cadenciado, a aguardar que o processo se desenrole. E o terceiro grande processo assim que eu entendo o erro que eu cometi foi confiar em relacionamentos recentes ou em relacionamentos distantes, entendeu? Então eu acredito que hoje os relacionamentos de parceria, de alianças, relacionamentos de sociedade, né? Eu estou tentando falar aqui nos dois mundos, sabe? Tanto no mundo ministerial quanto no mundo empresarial. Eles precisam ser feitos com pessoas que o tempo te fez saber quais são os seus vícios, os seus erros, os seus pontos fortes, seus pontos fracos. E aí você faz uma parceria mais consciente, né? Exato. Então eu acredito que 3 erros, basicamente. Pouco rigor jurídico em alguns processos, certo? Eu paguei contas altas por causa disso, tá, cara? Tanto em dinheiro, quanto em capital emocional e tantas outras coisas. Essa questão de apressar processos, isso me causou muitas noites em claro, né? Coisas que eu poderia ter feito, por exemplo, em 1 ano, eu fiz em 2 meses. Então, eu não faço mais isso, né? E terceiro, apressar relacionamentos, assim. Cara, vamos dar mais um tempo, vamos medir, vamos ver como é, então depois a gente dá o próximo passo. Eu acho que esses 3 são importantes. E são 3 passos muito importantes mesmo, né? Porque o último, principalmente, cara. O primeiro, que é a parte do contrato, é um grande problema até hoje. Isso existe. Antigamente, eu sempre escuto, eu lembro dessa história, eu rio, porque eu lembro do meu primeiro líder de célula aqui em Foz, né? Falava assim, hoje em dia não tem mais aquele negócio no fio do bigode. Não existe mais. Que a galera falava fio do bigode, né? Era tipo, pô, você falou, tá falado, Sim. acabou. Hoje em dia não tem mais, infelizmente. Não. Hoje em dia não dá pra deixar, porque a mesma pessoa que hoje está muito bem, amanhã pode não estar muito bem. Isso. Né? Então, existem vários problemas. A última ali que você falou é sobre os relacionamentos. Isso aí é muito louco. Acho que foi no último podcast. E quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu fui dar uma pedalada de bicicleta, na época eu pedalava. Fui dar uma pedalada com um líder de louvor lá da igreja. Inclusive, se você estiver vendo, tamo junto. E eu lembro que ele falou bem assim, pô, como que você vê essa questão do louvor? Eu falei, fui co-líder de louvor lá onde eu era, né? Participei do louvor durante muitos anos, contei a história. E falei, cara, e lá era muito louco, porque a gente fazia o seguinte, velho. A pessoa, eu perguntei pra ele como que eu fazia pra entrar. Ele me contou a forma, eu falei, pô, maneiro, né, mano? Eu falei bem assim, eu tenho um negócio, mano, que eu sempre priorizei na minha vida, que isso vai encaixar nisso que você falou por último, que é muito importante.
é sobre realmente você conhecer o caráter das pessoas. Porque assim, eu sei, você também sabe que Jesus, Deus, tem o poder para mudar. Sim. Mas é muito difícil, é um processo demorado. Muito duro. Não é do dia para Não. noite. Tipo, a pessoa não vai começar hoje, amanhã tá 100%. Não. Então, eu falei, cara, em tudo que eu coloquei na minha vida, eu sempre priorizei isso, o caráter da pessoa. Por quê? Porque conheço pessoas que tocam muito bem, que cantam muito bem, que ministram muito bem. Mas, aí eu lembro da história de Jonas, que ele estava lá no barquinho e as ondas vinham. Quase todo mundo deveria conhecer essa história, mas, né, a gente sabe como que acontece o final, né? Ele fala, pô, a culpa é minha, me jogou para fora. E aí entra algo muito importante. Às vezes o teu ministério é o barquinho. Quem que é o Jonas que está entrando? Então, hoje eu vejo muito isso na parte tanto ministerial quanto empresarial. Não é qualquer pessoa que eu coloco na minha empresa, não é qualquer pessoa que eu coloco no meu ministério. Por quê? Tocar bem, cantar bem, ministrar bem, falar da palavra bem. Sim. Tem muitas pessoas. Mas e aí? E o caráter? O que as pessoas esquecem, Alisson, é que quando Paulo fala sobre jugo desigual na Bíblia, no contexto da carta aos Coríntios, Paulo não está falando de casamento. Paulo está falando de relações de negócios. Se você ler 1 Coríntios 6, você vai ver que Paulo está tratando de pessoas que estão sendo levadas na justiça comum. Uns estão demandando uns aos outros. E aí quando Paulo fala sobre não vos prender a jugo desigual, a gente só olha e fala assim, não, isso aqui é sobre casamento, certo? Mas o contexto amplo da parábola não é só sobre casamento. Aliás, da passagem, é um contexto sobre relacionamento humano. Então, jugo desigual, ele se aplica em todas as áreas da minha vida. Entendeu? Vou fazer uma sociedade, eu preciso saber se nós estamos debaixo da mesma canga. Sim. Se os nossos interesses estão alinhados, se o nosso desejo é o mesmo, se a filosofia de negócio é a mesma. Exato. E aí eu digo assim, como que a gente resolve isso? Numa sentada, num balcão, numa mesa de bar, numa mesa de igreja? Não. Caminhando. Na caminhada. Na caminhada eu vejo se você pensa como eu, se você acredita como eu. E não significa que eu sou a régua, mas significa que é um relacionamento de aliança. Então, eu sempre tenho ponderado muito a esse respeito, sabe? Quem eu estou fazendo relacionamentos de aliança. E é muito importante, muito porque importante. é exatamente isso. É a finalização daquilo que eu estava falando, é isso. Como que eu vou conhecer o caráter da pessoa? Você só conhece caminhando, velho. Você só conhece caminhando, não tem outra forma. Não é o que o cara canta bem, ou então o cara sabe empreender, o cara tem inteligência, o cara é isso, o cara é aquilo. Tá, e aí o caráter, velho? Porque se não, cara, não tem caráter, é difícil. A gente tem que amar as pessoas, né? É normal, comum. Mas é aquilo que você falou. Existe o contrato, existe as alianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode gerar muita destruição no futuro, né? Às vezes, imagina se os caras não tivessem jogado o Jonas no... Tava morto todo mundo. Então, às vezes você tá com o Jonas aí no seu negócio. Com certeza. E você tem que saber, pô, tá na hora de jogar o Jonas fora. É isso aí. E é aquele negócio. Tem que jogar, não adianta. Eu tava pensando muito sobre isso essa semana. Aconteceu várias coisas aí durante a semana. E ontem, especificamente ontem, foi um negócio que eu falei, caraca, que doideira. Não sei nem como explicar isso. Não adianta só ter relacionamento, não adianta entregar resultado. Para algumas pessoas isso não é suficiente. Sim. Às vezes elas querem muito mais e se você não souber o que é o mais, ferrou. Sim. Você vai ser descartado. Sim. Porque eu falo isso, eu já tive vários clientes que eu entreguei diversos resultados. Sim. Só que para eles não estava bom. Sim.
Só que durante muito tempo, né, de 2019 até 2021, eu fui muito imaturo na questão de gestão e de entender de negócio. Demorei muito, até por causa que eu estava seguindo uma metodologia Sim. onde eu estava trabalhando. E isso me atrasou e me atrapalhou muito depois na frente também. Quando eu saí dessa empresa, que eu decidi abrir a minha. Só que eu fui muito rápido. E é um negócio que eu sempre falo, erre rápido. Acerte, pra você acertar rápido. Você tem que errar rápido. Erra rápido, corrige rápido e acerta rápido. Porque não dá para brincar com isso. Imagina a destruição que pode acontecer. É muito louco. E dentro de tudo que a gente falou, nós falamos de erros. E esse é um erro muito grave, né? As pessoas têm que tomar cuidado, mas nem só de erro vive o homem. A gente acerta também. E aí, qual que foi os maiores acertos? Esses são mais leves de falar, né? Eu vou dizer para você que na minha trajetória eu tive alguns acertos. Já que eu falei de 3 erros, eu vou falar de 3 acertos, certo? Para ficar equilibrado. Né? O primeiro acerto foi sempre procurar formações acadêmicas sérias e que me deram uma contribuição muito importante em tudo que eu fiz. Ok? Então, assim, a minha formação teológica foi feita numa instituição muito séria. Quando eu fui fazer direito, eu fiz uma formação numa instituição séria. Quando eu resolvi entrar, colocar os pés no digital, eu procurei uma instituição séria para fazer uma pós-graduação. Então, tudo que eu sempre fiz, eu sempre tive um pressuposto. Existe gente fazendo isso antes de mim. Eu preciso saber quem são as pessoas sérias. E eu fiz isso e continuo fazendo. Então, eu acredito que a manutenção de um coração de aluno e a busca por instituições sérias, né, por pessoas sérias, foi um grande acerto que eu fiz na minha trajetória. Um segundo grande acerto que eu fiz na minha trajetória foi meu casamento. Certo? Eu considero que casar bem é uma das importantes decisões que alguém toma na vida. Ninguém é obrigado a casar. Certo? Se você tem uma vocação para ser celibatário, maravilha. Eu não tenho. Então, vai com Deus, vai-te embora. Né? Não faz parte do meu arcabouço aí, do meu bojo de possibilidades. Eu nunca pensei em ficar sozinho. Só que a graça de Deus me alcançou e casar bem foi determinante para mim. Casar em um jugo igual. Certo? Então, eu e a Susan, nós somos pedras que se complementam. Né? A gente tem uma visão de mercado, a gente não trata a igreja como negócio, então a gente separa muito bem, a gente entende o limite de um ministério pastoral. Esse sempre foi um acordo muito claro para nós. Né? Não é porque a igreja tem milhões, talvez, não tem ainda, né? Mas digamos que um dia tenha. Ainda não. Né? Vai ter. Aí que esses milhões são nossos. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? Essa separação, que é um erro e que é bom aproveitar a oportunidade aqui para dizer isso. Porque tem muita gente que acha que todo o dinheiro que entra na igreja é do pastor. Né? E tem muitos lugares que né? Mas em um lugar sério, em uma igreja séria, o pastor, ele é um colaborador daquela organização. Certo. Ele tem uma função dentro daquela organização e ele é remunerado por aquilo. Então, não tem essa ideia de todo o dinheiro que entra na igreja é do cara. Não deveria ser assim. Entendeu? Eu tenho um salário para a minha função que eu exerço, mas o dinheiro da igreja é usado para os fins do reino de Deus e da propagação do evangelho. Certo. E eu e a Susan, a gente se ajustou muito também nas operações. Então, sempre a Susan foi meu grande braço direito na parte de gestão estratégica. A Susan é uma big gestora estratégica, assim. Ela faz um planejamento estratégico da organização de uma maneira muito, muito, muito bem feita. E isso me libera
para poder funcionar na minha função de visão, né, de gerir essa visão, de estabelecer essa cultura. Então a gente sempre teve essa sinergia, esse foi um grande acerto. E o meu terceiro grande acerto, certo? Foi ser um cara afim de relacionamento. Então, assim, eu sempre fui aberto para me relacionar e sempre busquei relações. Então, em alguns momentos eu dei com a cara na parede, porque não é todo mundo que é bem-sucedido que está disposto a ser um mentor. Sim. Não é todo mundo, certo? Mas eu também encontrei algumas pessoas na minha trajetória que foram determinantes para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Então, eu digo assim, cara, que eu me dobrei a importância do relacionamento. E o que acontece? Eu comecei a construir relacionamentos que não eram só network. Porque eu não gosto muito do network. Eu sei que ele é necessário. Mas me incomoda construir um relacionamento com você só porque você tem um podcast e eu preciso ir lá fazer uma participação no teu podcast, sabe? Eu passei a construir relações de verdade. Então eu tenho pessoas que estão na minha vida há 10 anos, cara, que se tornaram mentores e que são acessíveis e que eu tenho um profundo senso de gratidão porque deixaram as suas digitais em quem eu sou hoje. Então eu diria para você que essas 3 coisas, elas são acertos assim fundamentais, né? Busca por boa formação, o meu casamento e busca por relacionamentos que se perpetuem, né? Sim, isso é importante, né? Acho que até lembrei aqui, já lembrei, já esqueci. Quem me conhece sabe que eu tenho que anotar, senão depois do Covid. Depois do Covid. Mas é um grande acerto, acho que se encaixa muito bem nisso. Um grande acerto que eu tive foi sempre buscar as pessoas corretas para ter como mentores, porque hoje em dia é complicado. Na verdade, não só hoje em dia, né? Sempre foi, é que hoje está mais explícito, vamos dizer assim, né? As pessoas vendem aquilo que você precisa, né? E a gente acaba comprando às vezes. E dá com a cara às vezes, né? É muito louco. O acerto... Eu acho que para mim, pensando em acerto, né? O casamento também, minha esposa e eu somos totalmente diferentes. Mas eu vejo que é uma forma que Deus, ele usa para me moldar e me tornar uma pessoa melhor cada vez mais. E eu a ela também. Isso. Né? Sempre é... A gente tem um pensamento muito... Em relação à família, muito é isso. A nossa visão tá certa. Agora, na parte empreendedora, nem sempre foi assim. Mas eu cresci muito rápido, né? Vamos de 2019 para cá, tem uns 5, 6 anos, né? Foi rápido. Não cheguei nem aonde nem na metade do que eu sei que eu posso chegar, só que eu dei uma saída dela nessa questão. E aí agora, como ela tá terminando a faculdade dela, né? Eu já venho puxando ela. Eu falo assim, gata, bora. Tem que vir. Só que saber casar é muito importante. É muito importante. É muito importante, porque a minha esposa... Ó o Pix. Eu vou compartilhar isso aqui pra você, meu amor. Pra depois você ver. Isso. Minha esposa, nos momentos mais difíceis da minha vida, como empreendedor, já estava empreendendo, ela foi a pessoa que Deus usou e também que eu olhava para ela e falava assim, mano, eu tirei essa mulher da casa do pai dela, véio. A minha responsa é muito grande. E ela sempre veio com palavras encorajadoras, sempre usada por Deus mesmo. Eu falei, cara, Deus mesmo falou com ela. Porque em alguns momentos assim que eu falava, mano... Um dos momentos que eu saí da empresa, que eu tinha 2 clientes, um saiu, fiquei com um. E ele me pagava R$700. Aí eu tinha que pagar a faculdade, aluguel, tá? E daí eu olhei pra minha esposa, ela de 35 semanas. Nossa, top, né? Falei, caraca, mano, eu não gosto de... Eu converso com ela, mas não gosto de demonstrar minha preocupação pra ela. Eu falei bem assim, então cheguei, gato, tô preocupado. Nesse dia eu falei, falou, gato,
Eu lembro até hoje. Lá no fundinho da casinha onde a gente morava. Ela falou bem assim, se Deus ele permitiu tirar um, ele vai trazer dois. E assim vai ser. Deu aquela levantada, mano. Falei, tá, pega, mulher de Deus. E foi isso que aconteceu. E aí depois tem várias outras histórias aí, tem que Deus fez, assim, de milagre. Veio um profeta de fora, depois a gente pode falar sobre isso, para não perder muito nosso tempo, que daí ali foi forte. E aí, esses acertos é muito importante, né? Isso trazendo para negócios, né? Nós falou ali da parte tanto de negócio quanto Sim. pessoal, né? Mas vamos lá, é o ambiente onde tu frequenta, as pessoas que você caminha. Isso. Importante. Muito. Jesus, ele tinha 12 discípulos. Isso. Mas dos 12 só tinha 3 Sim. que ele caminhava mais próximo. Sim. E dos 3, um ele Sim. amava. Sim. Louco, né? É. E as pessoas não entendem. E hoje, Sim. nos negócios, é assim. Você precisa de pessoas, Sim. não adianta. Não adianta. Qualquer negócio hoje você precisa de pessoas. Quando as pessoas... Sim. Quando vocês que são empresários, empreendedores, donos de negócio ou querem se tornar, vocês precisam já pensar assim, cara, eu vou precisar de pessoas, porque não tem como. Sim. Não tem como. Você precisa de pessoas. Você não consegue fazer tudo sozinho. Até pode fazer, só que assim, é aquela frase lá que é clichêzinha, que eu até nem sei muito bem. Eu acho que é sozinho você pode ir até longe. Eu acho que é algo assim. Sozinho você vai mais rápido, mas com alguém ou junto você vai mais longe, né? É, um negócio assim. Eu nem sei muito essas coisas, que eu não curto muito isso. Eu gosto de ouvir, mas muito louco. Então, isso aí, muito bom essa definição aí e esse compartilhamento dos acertos é muito Sim. importante. E as pessoas precisam entender que você precisa saber com quem você está caminhando, o ambiente que você frequenta e a frequência, né? Isso é muito importante. Isso ficou muito assim, hypado, não é? Mas isso é bíblico. É bíblico. Né? A Bíblia diz assim que as más conversações corrompem os bons costumes. Sim. Né? Então, o ecossistema que você está dentro, ele é muito importante para a sua jornada, para a sua trajetória. Eu sempre gosto da da analogia do fumante passivo. Se você fuma e eu não fumo, mas você fuma perto de mim, Eu tô fumando. eu tô fumando. O cheiro do teu cigarro vai ficar na minha roupa, Sim. a nicotina vai ficar no meu pulmão, certo? Talvez não com tanta força como ela está em você, mas ela respinga. E isso que respinga já basta para me tornar um fumante passivo. Sim. Então é igual cultura. Cultura de empresa, cultura de igreja, é igual cultura de família. Então eu sempre me preocupo muito com quem são as pessoas com quem eu ando. Tiago, você tem o seu grupo? Tenho o meu grupo. Certo? E ele não é formado por condições financeiras, ele não é formado por beleza, ele não é formado por inteligência, ele é formado por hábitos, por cultura. Se as virtudes, se os valores se conectam, então eu vou trazer para o meu foro mais íntimo. Exatamente. Senão eu não trago. E tá tudo certo. As pessoas acham que isso é uma loucura, né? Nada a ver, isso aí tudo a ver, velho. Não adianta. Se você tiver com pessoas que só reclamam, daqui a pouco você tá reclamando. Pessoas que só vivem murmurando. Isso tá ruim, isso é uma bosta, isso aqui não sei o quê. Isso. Meu salário não presta. Tá maldizendo tudo aquilo que Deus permitiu na vida, primeiro. Né? Murmurando. Daqui a pouco você tá caminhando com essas pessoas e só tá fazendo o quê? Fazendo isso. Isso aí. Então impregna mesmo o negócio. Tem jeito, né? Já pra gente ir pra finaleira, bênção, né? O tempo é curto. Os caras já ficam olhando torto. A produção já fica. A produção já mandou. Acabou. Mas essa pergunta eu deixo pro final mesmo, porque ela é muito especial. Né? A gente falou de erro, de acerto, nós falamos de muita coisa, na verdade. Só que lembrei de uma coisa. Vai ter que esperar um pouco aí, produção. Você falou bem assim, eu acho que foi nos 3 acertos que você começou a ir para a parte do digital. Sim. Né? Onde que foi a mudança de mentalidade pro digital? Exato. Eu tive 2 eventos que me marcaram. E interessante, esses 2 eventos eles aconteceram muito antes da internet se tornar a plataforma que ela é hoje.
certo? O primeiro evento foi em 2006. Quando eu fui estudar teologia numa instituição que tinha um canal de TV. Ele tinha uma repetidora de um canal de TV, funcionava dentro, vocês devem saber. E aí, o que acontece? Ali dentro daquela repetidora, havia uma disciplina que se chamava mídia cristã. Então, a gente tinha aulas de como funcionava tudo isso daqui. As câmeras ainda eram desse tamanho, aquelas Sony-zonas gigantes assim, sabe? Muita coisa ainda analógica. Ali foi a primeira vez que eu olhei, não tinha YouTube, cara. Imagina, né? Entendeu? 2006. 2006. Se tinha, estava nos Estados Unidos. Tinha Orkut, né? Tinha Orkut. O celular mais avançado da época era o V3 da Motorola. Aquela câmerazinha VGA, nem tinha megapixel, nem nada. Era o ouro, né? Era. Quem tinha era barão, era. E aí, eu olhei aquilo e eu falei assim, ó, isso aqui é o futuro. Isso aqui vai acontecer, certo? E aí eu comecei a gostar daquela disciplina. Então, e como eu tinha facilidade de comunicação, então sempre que tinha alguma coisa institucional que tinha que gravar, não sei o que lá, eles me chamavam e eu estava naquele ambiente de estúdio. Então, ali foi uma marca. Mas a grande marca que eu falei assim, ó, a página vai mudar, foi quando eu, no ano de 2011, fui fazer um workshop em São Paulo, lá na Universidade 9 de Julho. E o workshop era só sobre EAD, Educação à Distância. Então, eu fiquei um dia inteiro lá na Uninove fazendo esse workshop sobre educação à distância. E ali, eu lembro claramente, um dos professores, até ele era da PUC, ele falou assim, ó, nos próximos 10 anos, a maioria do que nós vamos ter de educação acontecendo vai acontecer de modo remoto. Então, dali de 2011 para frente, eu comecei a perceber o seguinte, ou eu vou me adaptar ao digital, ou eu não vou ter sobrevida nessa nova economia que vai começar. Sim. Só que o que eu lamento? Eu lamento porque dentro da bolha que eu estava naquela época, e aí eu estou falando de igreja, a internet não era algo que era utilizado. Então eu demorei muito para entender, por exemplo, que poderia ser feito um canal no YouTube. Porque se eu tivesse entendido 10 anos atrás isso, né? Hoje eu já tinha alguns milhões de seguidores aí, né? Tava de boa na lagoa. Então eu não conseguia acessar isso muito rápido. Ainda era tudo muito focado na TV. A TV. Então, não tinha essa percepção da internet. O que eu tinha? Eu tinha do mundo do trabalho. Então, eu sabia que as faculdades iriam migrar para o EAD. Foi a primeira vez que eu tive contato com algumas universidades que estavam começando a fazer um regime semipresencial, mas ainda não tinha, obviamente, o que tem hoje, né? Sim. Então, ali. E aí, dali para frente, quando as coisas começaram a acontecer, o Senhor começou a colocar pessoas na minha vida, né? Eu tive um amigo que eu tenho até hoje, muito, muito querido, que é o Josué Júnior, que é pastor hoje em dia também, uma igreja que a gente dá uma assessoria para eles, pastoral. E ele é um produtor, sim, renomadíssimo, estudou cinema lá na Belas Artes em São Paulo, é um cara muito top. E esse cara, aí depois ele entrou na minha vida, a gente se cruzou. E aí foi quando eu consegui concatenar as duas coisas. Mas daí eu já estava plantando igreja, eu já estava em uma outra cena. E aí foi quando eu fui gradativamente indo para o digital e tô até hoje. Mas esses dois momentos foram marcantes para mim. Top demais, né? Digital é loucura, né? 2019, pandemia, foi onde eu acho que deu o boom, né? Sim. Deu aquela acelerada, na verdade. Porque ainda assim o Brasil está muito atrasado, né? Sim. Eu tenho mentores dos Estados Unidos, que eles me passam as coisas e falam, meu Deus, não é possível, velho, que existe isso aí já e aqui não tem. Não tem. Então tem coisas que ainda é verdade, é uma frase que o pessoal repete aí, mas nós estamos aqui no Brasil uns 5, 10 anos atrasados em relação a marketing. Isso. Estamos muito atrasado mesmo.
Mas é isso aí, né? As pessoas precisam entender o poder do digital. É muito top. Mas indo para a finaleira, pastor. Essa pergunta é muito importante e aí você responde do jeito que você quiser também. Pessoal, pastoral, porque daí engloba tudo, empresarial. Sim. Qual o conselho que você dá, que você deixa aí para quem está querendo iniciar, o que está iniciando? Qualquer uma dessas áreas aí. Sim. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu vou falar, certo? Eu diria para você o seguinte: a mãe de todas as virtudes. Lembra que eu falei que sucesso não é transferência de patrimônio, é transferência de virtude? Então, a mãe de todas as virtudes é a humildade, certo? Então, quem está começando, visualize onde você quer chegar, mas saiba que você precisa de muita gente para chegar. E não só para chegar, para permanecer. Exato. Então, conserve um coração de aluno. A maior tragédia que você vai viver é se você tentar fazer uma trajetória sozinho. Você precisa de guias, de mestres, de mentores, gente que já andou um percurso e precisa pegar na tua mão e dizer para você, ó, é por aqui que vai. E para isso, precisa ter um coração humilde, um coração que diz, eu sei um pouco, mas eu não sei tudo. Eu tenho um pouco, mas eu não tenho tudo. Eu consegui um pouco, mas eu não consegui tudo. Então, eu daria esse conselho. Isso se aplica em qualquer área. Sim. Mantenha um coração de aluno. E você vai muito longe. E você vai ser muito feliz. E você vai produzir um legado muito importante. Top demais. Não esperava menos. Sabia que eu tinha chamado a pessoa certa. Que bom, que cara. top, né? Esse conselho aí é... Esse negócio de virtude, agora você tava falando na virtude de novo, fiquei lembrando. Cara, é louco isso aí, né? O que o pai transfere pro filho e tal. É muito louco isso aí, porque um dia eu lembro que um amigo meu tava reclamando, né? Pô, não teve um pai presente, não sei o quê, não sei o quê. Eu lembro que naquele dia, eu falei assim, mano, eu acho que Deus me usou. Falei, irmão, não importa quem foi seu pai, o que importa é quem vai ser o pai do seu filho. Isso né? aí. Você ficar reclamando aí, você não teve um pai, beleza, e aí, o que você vai fazer com Sim. isso? Você vai mudar? É passado, não Isso. tem como mudar. É. Né? E o que eu lembrei de fato foi das virtudes, né, que o meu pai me passou. Meu pai foi um cara muito presente. Não era muito daquele pessoal antigo, né? Não era muito de falar muitas coisas amorosas, né? Mas eu não posso reclamar de nada. Meu pai nunca deixou faltar nada em casa. Passamos dificuldade? Passamos. Nunca deixou faltar nada. Mas as virtudes, eu sempre falo para ele, eu gosto de honrar a vida dele e falar, pai, obrigado por ter sido meu pai. Porque o homem que eu me tornei, que eu sou hoje, que eu tenho me tornado, tem muitas características que é herdada de você. Com o seu exemplo, Sim. né? Seu exemplo, você transferiu muita coisa Sim. para mim. Até esses dias eles estavam aqui, eles vieram visitar aqui. E aí, a gente conversando, eu liguei pra minha esposa, eu prendi minha esposa dentro de casa, velho. Nossa. Aí pedi pra apanhar, né? Eu prendi uma vez também, sei Aí que é. minha filha tava com o meu cunhado. E ele foi levar ela porque tinha que ir pro culto. E aí minha filha com ele, minha esposa presa dentro de casa, não tinha como abrir E o aí? portão. E eu com meu pai e minha mãe vindo do... E aí a minha esposa me ligou. "Ah!" Na hora, eu irei. Eu falei, mano, eu não tenho culpa, não sei o que, não sei o que. Daí meu pai, tu tá errado, filho. Falei, mas eu errei no quê, pai? Quem que trancou a porta? Eu falei, eu. Ele falou bem assim, e você tá brabo por quê? Foi você que trancou. Sim. Eu falei, droga. Fiquei quieto, velho, não tinha o que falar. Falei, caraca, o meu pai até hoje, né, tá me batendo. E aí cheguei lá em casa e falei, pô, agora a gente vai orando daqui pra lá, hein, pai, ó. Pra mulher vai tá uma onça que eu conheço. Já vou chegar com o banquinho. Sim. Essa parte aqui, ó, do conselho, depois você corta essa parte. E aí, é muito louco essa parte de virtude. Sim. Que fica, né? Fica. E é muito importante, porque
talvez a gente não estaria passando por várias situações como sociedade mesmo, por falta dessa transferência de virtudes. Sim. Porque hoje a gente vê jovens, até adultos, que não tiveram, né, uma boa virtude e tá nessa porcaria aí. Sim. Infelizmente, na porcaria. Você percebe que quando os apóstolos vão terminar as cartas, né, eles dão a bênção apostólica. Né? E a bênção apostólica, ela não é uma bênção com o poder de Deus, mas é uma bênção com as virtudes de Deus. Sim. Né? Por quê? Porque o que faz com que Deus não seja a pessoa mais cruel que existe? Porque ele tem todo o poder. Então você imagina, ele tem poder para dar vida e dar morte, ele tem poder para fazer o que ele quiser, entendeu? Ele tem poder de criar e de destruir. Então o que faz com que Deus não seja um diabo multiplicado à 10ª potência? São as suas virtudes. Entendeu? É o amor, a graça e a comunhão. Exato. Então, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com vocês. É a bênção apostólica. Então, um ser humano que tem poder, que ele tem dinheiro, porque o dinheiro, ele é o avatar mais específico de poder que você vai ter no mundo. Né? Se você tem dinheiro, por exemplo, os Estados Unidos é o país que mais investe em armamento no mundo, certo? Por quê? Porque ele tem dinheiro. Então, o PIB americano vai lá e investe dinheiro em poder de armamento. Então, como ele é rico, então ele se torna o quê? Poderoso. Certo? Então, o que é a única coisa capaz de manter o ser humano rico no eixo? Ele não se diabolizar. É a virtude. Entendeu? Não, isso aqui eu não faço. Mas você pode fazer? Não, mas eu não faço. Mas você tem dinheiro para fazer? Tá, mas eu não faço. Mas por que eu não faço? Não, porque isso aqui é contra o esquema de virtudes que eu recebi. Isso aqui não tem a ver com bondade, isso aqui não tem a ver com justiça, isso aqui não tem a ver com fidelidade. Eu posso fazer, mas não é virtuoso, certo? Então, por isso que Pedro diz assim, ó, que Deus ele nos tirou das trevas, ele anunciou as virtudes daquele que nos tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Quando a gente prega o evangelho para alguém, nós estamos pregando virtude. A virtude de Deus. Jesus, quando a mulher tocou ele diz assim, alguém me tocou. Se a multidão te apertar, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então, se a gente não construir uma mentalidade de transferência de virtude, a gente perde uma geração, cara. E foi o que aconteceu. A gente vê hoje. Essa é uma crítica que eu faço, né, cara, a essa mensagem massiva do empreendedorismo. Empreenda, ganhe dinheiro, vá, faça, saia da CLT, aconteça, você tem poder. Tá, você tem poder, mas você tem virtude? Porque se você tiver poder sem virtude, você vai virar um demônio, cara. Você vai acabar com a tua família, com o teu casamento, com a vida dos teus filhos e com todo mundo que está ao teu redor. Aí não adianta. Não adianta. Agora deu um corte pesado, hein? Agora deu, tomara que estejam gravando. gravando. Ainda bem que nós continuamos, né? Tá gravando, né, Dudu? Top demais. É isso aí, pastor. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer, uma honra conhecer um pouco mais da tua história, da tua trajetória. E é isso aí. Já não se esqueça de fazer algo importante. Aqui embaixo aqui vai ter uma descrição. Dentro da descrição vai estar o @ do pastor. Segue lá nas redes sociais. Compartilha, comenta o nome das pessoas que você gostaria que viesse para cá. Né? Inclusive, eu já peço indicação também, porque é difícil de achar aqui nesse Foz do Iguaçu, hein? Meu Deus. Mas é isso aí. Muito obrigado pelo tempo de vocês também. Pastor, a honra. Honra minha. Prazer. Conta comigo. Um abraço. Abraço. Até mais. Tchau, tchau, gente. Quando a gente